Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Movimento Livres do Casulo, para você viver a liberdade de ser quem você é. Eu sou o Tamer e o tema de hoje é: se você quer ser livre, tem que desistir disso agora. Então, nós vamos falar hoje sobre autocrítica. O que é e o que não é autocrítica, como superar, o que fazer e o que evitar para superar a autocrítica. E eu vou ensinar para você uma técnica para você vencer a autocrítica. Isso é importante, porque você só viverá a liberdade de ser quem você é depois que você desapegar de tudo que a gente vai dizer hoje aqui. Gente, vou começar com uma pergunta. Você é uma pessoa muito crítica? Eu sou bastante. Eu sou bastante crítico, ok? Hoje fala-se muito sobre julgamento, fala-se muito de cancelamento. Outro dia me perguntaram, né, o que eu achava sobre cancelamento, essa galera que fica cancelando aí e tal, os outros. Mas hoje a gente vai falar de autocrítica, se é possível autocancelamento. Eu vou botar aqui. Vamos cunhar uma nova palavra no vocabulário brasileiro. Autocancelamento. Se essa palavra não existe, estamos cunhando agora. Então, o que é autojulgamento? O que é autocrítica, melhor dizendo? Autocrítica é autojulgamento. Autojulgamento significa autoaprisionamento. A galera fala muito, se liga, e é importante falar, né, sobre julgamento do outro, cancelamento do outro, isso é muito importante falar. As pessoas julgam e cancelam. O que acontece, gente? Bota na sua cabeça uma coisa. Como é que funciona a psique, o mindset, né, a estrutura de pensamento nossa? Aquilo que não está dentro do nosso modelo mental, aquilo que não faz parte das nossas crenças e valores, a gente tende a excluir e rotular, ok? É assim que a gente faz. Quando aquela forma de ser, de existir, quando aquele elemento não faz parte do meu conjunto, do meu sistema de crenças e valores, nós tendemos a excluir e rotular. Por isso o julgamento é perigoso e é leviano, porque a pessoa é muito mais ampla, é muito mais rica do que o conjunto dos seus comportamentos. Eu estou falando do outro, ok? Estou falando da outra pessoa. Então, o julgamento é sempre uma coisa leviana. E a gente só fala disso, embora seja importante falar. Hoje a gente vai falar do julgamento contra si mesmo, contra si próprio. Segundo o Michaelis, se liga nisso, autocrítica é a crítica do indivíduo a si mesmo, reconhecendo as qualidades e defeitos do próprio caráter e avaliando acertos e erros de suas ações. Só que não é assim que funciona. Então, nesse sentido que o Michaelis traz, a gente está falando de autoanálise. Mas a autocrítica não é autoanálise, porque a autocrítica só considera um lado da moeda, em geral, um lado negativo. Esse é que é o problema. Quando você se autocancela, quando você se autocritica, você entra numa de julgar, de criticar só que aquilo, apenas aquilo que em você é sombra. Só que a sombra, queridão e queridona, é o reflexo invertido da luz. Só há sombra onde há luz. A luz em si mesma não faz sombra, ok? Agora, qualquer objeto sobre o qual a luz se manifeste, ou a maioria deles, né, dizem que as pirâmides não, enfim, algumas pirâmides. Mas enfim, as outras coisas e pessoas, bateu a luz ali, vai fazer sombra, sabe? Então, a nossa sombra está o tempo todo na nossa mira. E a gente precisa respeitar a nossa sombra, porque ela faz parte da nossa vida. Então se liga no que eu vou dizer. O autojulgamento, autocrítica, significa autoaprisionamento, ok? Então, significa que você estaciona em determinado momento da vida, você para um estado de paralisia. Então o indivíduo fica ali naquele condicionamento. Por que você se julga? Porque você está usando uma outra referência que não você mesmo, você mesma, para balizar o seu comportamento. Então, por exemplo, né, normal, eu estou cansado de ver isso aqui. Também a minha vontade é largar tudo e ir embora morar na praia. Já escutei isso. Mas o que a minha família vai dizer? Aí a pessoa fica ali naquela vida que ela não quer. Ou então, olha, minha vontade é pedir demissão do meu emprego público e viver o meu sonho. Mas como é que fica a minha estabilidade? São perguntas que as pessoas me fazem. Tamer, estou no 6º período da faculdade, bicho. A minha vontade é mudar de curso, que eu já entendi que aquilo não é para mim. Como é que eu vou dizer isso para os meus pais se eles estão investindo em mim, estão pagando a minha faculdade, enfim, estão me bancando, eu já estou no 6º período, eu vou fazer o quê, bicho? Vou dizer para o meu pai que eu vou recomeçar? Então deixa eu te falar uma coisa, queridão e queridona. Não é normal, o pior é que as pessoas acham que é normal viver assim. Eu estou vivendo esse estresse, eu estou vivendo essa situação que eu não quero, eu estou cursando uma universidade, um curso que eu não quero, eu vou ficar lá 5, 6 anos, 4 anos da minha vida, numa coisa que eu já sei que eu não gosto, que não tem nada a ver comigo,
e, portanto, eu não vou nem trabalhar naquilo, mas eu estou ali porque, afinal de contas, eu estou condicionado, eu estou condicionada pelas circunstâncias que estão ao meu redor. Então, cara, a minha vontade é largar esse emprego público. Então, de vez em quando eu faço uma mentoria, isso é um problema, cara, que é universal, ok? Pessoas que estão vivendo uma outra história profissional que não é a delas, longe do sonho delas, cujo sonho é perfeitamente rentável, remunerável, digno, sabe? Mas a pessoa está vivendo uma outra parada. Ela está, por exemplo, no emprego público, porque ela aprendeu isso. Eu, por exemplo, eu escutava da minha mãe, com a melhor das intenções, quando eu era criança, bicho, eu me lembro, eu tinha uns 9 anos, a minha mãe queria que eu fosse militar, por causa da estabilidade. Meu filho, segurança, estabilidade e tal. O meu avô era capitão de mar e guerra, era marinheiro. E aos 13 anos eu me lembro dele me catequizando para eu fazer colégio militar. E não seria possível, queridão. Eu cheguei aí com a minha mãe, cara, num quartel, tinha um quartel lá na cidade, para ver como é que funcionava aquilo, porque existiam cursos naquela época, não sei como é hoje, existiam cursos preparatórios para você entrar nas armadas, nas forças armadas, e nós fomos lá saber como é que é. Quase que eles me puseram nesse negócio e quase que eu embarco. Claro, com 11 anos, naquela época, eu ia embarcar, obviamente que eu ia embarcar. Mas não seria possível eu viver uma realidade daquela. Eu não ia ser possível, porque eu não ia conseguir viver condicionado, eu não ia conseguir cumprir ordens sem questionar, porque para mim o questionamento é o combustível da evolução, sabe? Eu aprendi isso cedo, então eu não conseguiria estar dentro do ambiente que me tirasse o direito de questionar as coisas. Não ia ser possível, eu ia ser preso, porque a hora que o comandante lá falasse qualquer coisa que não fizesse sentido para mim, eu ia questioná-lo. Com todo respeito, mas você não pode questionar o comandante, você vai preso, e eu ia ser preso 50 vezes. 50 não, na primeira, que antes da segunda eu já ia pedir baixa. É assim que funciona. Então, por que a gente se condiciona? Medo e culpa. E a gente acha que é normal. Então se liga no que eu vou dizer, escreve aí. Não é normal você viver com medo e com culpa. Medo de quê, Tamer? Medo de dar errado, medo de dar um passo errado, medo de fazer uma escolha errada, medo de ser julgado pelos outros, medo de ser julgada, opinião das pessoas. Não é normal viver assim. Quem vive com medo não sai do lugar, não dá um passo para fora do lugar em que está. Então, querida, e com a culpa de quê? A culpa de não me enquadrar no condicionamento, no padrão que estão me impondo. Então, se você está sendo guiada por culpa e por medo, não é normal, não é legal, você tem que sair dessa. Mais cedo ou mais tarde você tem que sair dessa. Então, a autocrítica não significa autoanálise. Deixei de julgar de tanto você repetir. Vamos ouvir sem pré-julgamento. A primeira a ser ouvida tem que ser eu. E eu faço aos outros o que quero que faça comigo. Tão simples isso, né, cara? Patoca, tão simples. Mas não é fácil, né? A galera tem uma puta dificuldade. Queridão, queridona, deixa eu falar pra vocês. Talvez não, eu vou afirmar o que eu vou dizer aqui. Você vê que eu faço poucas afirmações. Via de regra, claro que para uma pessoa ou outra pode funcionar diferente, mas via de regra, não julgar é a coisa mais desafiante que existe, porque o ser humano naturalmente julga, naturalmente o ser humano compara, entendeu? Então, de novo, você lida com uma pessoa, lida com um comportamento que não faz parte do seu sistema de crenças, você compara aquilo com as suas crenças. E aí você cancela aquela parada ali, aquela pessoa. É assim que a gente funciona, naturalmente. Quando pensa que não, você está julgando. E com você é a mesma coisa. Então o julgamento, o auto-julgamento, a autocrítica é o maior impeditivo à nossa liberdade de ser. Eu fiz um podcast essa semana com a Paulinha. A Paulinha foi essa semana. Escuta lá que você vai ouvir ela dizer que ela queria fazer uma tatuagem, mas para o pai dela a tatuagem era uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Então, depois de adulta, ela fez uma tatuagem e o pai faz de conta que não vê. Ela já é uma mulher casada, já é mãe e tal, e o pai faz de conta que não vê. Então, eu furei a minha orelha com 28 anos. Talvez 29, ok? Já tava burro velho. E durante muitos anos eu não fiz porque, primeiro que o meu pai virava o satanás se eu fizesse se eu usasse um brinco, né? Lá atrás, porque isso é coisa de mulherzinha. E segundo, que depois eu era sacerdote religioso. Como é que eu aparecia? A menos que eu fosse pai de santo, coisa que eu nunca fui, e eu não podia aparecer de brinco. Como é que eu apareci de brinco na igreja? Os caras me cancelavam na hora. Vamos cancelar esse careca aí. Então, cara, condicionamento. Então se liga no que eu vou dizer. Como é que você supera a autocrítica, ok?
fazendo uma análise, uma autoanálise verdadeira, que só é possível através do autoconhecimento. Só é possível fazer uma análise verdadeira através do autoconhecimento. O que é uma análise verdadeira? É você olhar para aquilo que em você funciona e para aquilo que em você não funciona. Simples assim. É muito simples, só que precisa ter autoconhecimento. Eu não consigo transformar o que eu não conheço, ok? Então, o autoconhecimento vai me permitir ter um olhar com certo distanciamento para ver o que é que funciona e ver o que não funciona e transformar o que eu preciso transformar, segundo os meus critérios. Sem autoconhecimento, isso não é possível. Então, o autoconhecimento, por que ele te permite isso? Porque ele reconstrói a nossa relação intrapessoal. Então, se liga no que eu vou dizer, queridão e queridona. Tudo na vida é relacionamento. Tudo é relacionamento. Então, o autoconhecimento reconstrói a nossa relação intrapessoal, a relação nossa conosco, com nós mesmos, a sua relação com você mesmo, com você mesmo. Em geral, nós temos uma relação com a gente conflituosa, uma relação cheia de conflitos. Aquela história do eu quero, mas não posso, eu posso, mas não quero, eu não quero, mas devo, eu devo, mas... Sabe? Essas coisas. Entre o dever e o querer e o poder. E aí, o autoconhecimento permite reconstruir essa relação com a gente, essa relação nossa com a gente. O autoconhecimento reconecta a pessoa, o sujeito, o ser humano, à sua pessoa de base. O autoconhecimento te reconecta à sua essência. Então, com isso, você vai fortalecendo a sua identidade, você vai fortalecendo a sua autoimagem, você vai fortalecendo a sua autopercepção. E isso tira você das trevas da ignorância, isso tira você do condicionamento. Eu fiz direito exatamente por... Olha isso, queridão e queridona, escuta. Eu fiz direito exatamente por medo e culpa. Somente 10 anos depois, fiz o que queria, que era arquitetura. Esta pessoa estudou 5 anos, 4 ou 5 anos, hoje são 5 anos, não sei se quando você fez a analisa já eram 5 anos, então vamos arredondar para 5. Ela estudou 5 anos, depois ela estudou mais 4 ou 5 fazendo arquitetura, fora os 10 entre um período e outro. Foram 20 anos aí de vida, investidos numa coisa que não era o que ela queria. Entre investir numa coisa que ela não queria e começar a viver uma outra realidade, ela levou 20 anos. No primeiro dia de aula, eu tive a certeza que deveria ter feito desde sempre a arquitetura. É impressionante. Ana Luísa. Pois é, estou cansado de ver. Eu conheço médica, eu tenho aluna médica que largou a engenharia para fazer medicina. Eu tenho aluna médica que largou a medicina para fazer gestão de RH. Estou conhecendo aqui a Ana Luísa agora, que já está com a gente há algum tempo aqui, na audiência, que largou o direito para fazer arquitetura. Quando sentou no primeiro dia de aula, ela está dizendo aqui, ela teve a certeza que devia ter feito desde sempre a arquitetura. Por que ela foi fazer direito? Ela está dizendo medo e culpa. Medo e culpa é condicionamento, queridão, querido. Condicionamento. Então, vamos lá. Eu tive um aluno, escuta essa história que eu vou contar para você. Senta para você não cair. Senta aí. Senta aí. Deixa eu ler aqui. É impossível você estar num lugar onde a pessoa não faz parte da sua visão de mundo. Ué, queridona, então você não pode estar no mundo. Porque o mundo é cheio de pessoas que têm uma visão de mundo diferente. Se nós não pudermos conviver com pessoas que têm uma visão de mundo diferente, não é possível, né? A vida é plural. Então não tem nenhum problema a gente ter visões de mundo diferentes. O problema não é ter visões de mundo diferentes. O problema é quando eu quero impor a minha visão de mundo ao diferente e vice-versa. Esse é que é o problema, quando eu quero impor a minha visão de mundo a quem pensa diferente e vice-versa. Então observa, vamos dar um exemplo, antes de eu contar a historinha que eu vou contar, que é muito interessante. Observa o que acontece no cenário político. Algumas pessoas defendem umas ideias, outras pessoas defendem outras ideias, mas em vez de elas sentarem, conversarem, encontrarem um ponto comum, um denominador comum para resolver um problema que, teoricamente, todas elas querem resolver, todas vivem o mesmo problema, logo, uma solução para o problema seria bom para ambas as partes. Mas eles não conseguem. Eles ficam um querendo impor ao outro o seu modelo. Aí não dá certo nunca. Não tem como dar certo. Eu tenho uma aluna que é militante, no dia agora, 8 de março, foi o Dia da Mulher, fez um ano que eu estive palestrando num evento dela, sei lá, com 500 mulheres. Ela estava lançando um livro, ela é militante, ela trabalha com militância, com mulheres, e ela fala para mim, e eu concordo com ela, e a gente bate essa bola, eu e ela. A militância não funciona por quê? Porque fica um tentando empurrar a sua visão de mundo no outro. No dia que as pessoas conseguirem sentar para se comunicar, estabelecer uma relação, porque tudo no mundo é relação, tudo na vida é relação. Eu tenho dito isso aqui, a relação que você tem consigo e com os outros. Quando a gente consegue estabelecer uma relação com pessoas que pensam diferente da gente, que têm uma visão diferente da gente, aí a coisa anda. O problema é a nossa incapacidade cada vez mais crescente de lidar com o diferente. O problema é a nossa incapacidade cada vez mais crescente
de conviver e, quiçá, dialogar com o diferente. Porque a vida é plural, né, cara? Queridão, se você observar a natureza, você vai ver que a natureza é plural. Não existe... As borboletas não têm todas uma cor só, nem um formato só. Outro dia nós vimos, acho que foi na casa do Queridão. Quem foi que me mostrou foi lá no Queridão, uma foto de uma borboleta completamente diferente. A gente nunca tinha visto aquilo. Não existe uma borboleta igual a outra, não existe uma impressão digital igual a outra. O rio que você chega hoje lá é um, amanhã é outro. Então, cara, a vida é plural. Mas os seres humanos não conseguem lidar com pluralidade. É muito impressionante isso. A gente faz parte da natureza, mas a gente funciona diferente, né? E é aí que dá... Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai... É aí que dá merda. Quando eu começo a funcionar diferente do fluxo natural das coisas. Te cancelariam. Opa, eles me cancelariam fácil. Então, vou contar a historinha para você. Eu tive um aluno que passou num concurso para uma grande empresa aqui no Brasil, eu não vou citar o nome, ok? Mas ele se sentia incapaz para aquela função, porque ele acreditava que a formação universitária dele tinha sido deficiente, ele não se sentia preparado para a função, logo não se sentia merecedor, ok? Autocrítica severa, ele tinha uma autocrítica severa. Então ele veio a mim por causa disso. O menino estava quase pedindo baixa, quase pedindo para ir embora. Concursado de uma empresa importante aí, de uma grande empresa. Esse mesmo menino agora senta para não cair. Este menino era casado com uma moça que ele conheceu na sua adolescência, na igreja. Ambas as famílias dele e dela eram religiosas. E eles se conheceram ali na igreja quando crianças, adolescentes, alguma coisa assim. E casaram. Só que eles casaram, ele sabendo que era homossexual e ela sabendo também. Por quê? Porque eles acreditavam que ele ficaria curado da homossexualidade. Só que não. Então eu vou repetir. Um sujeito que viveu uma vida, uma adolescência, uma juventude de sofrimento, condicionado a crenças religiosas, porque, queridão, anota aí, anota se você está chegando aqui a primeira vez. Da onde a gente herda as crenças de condicionamento? Religião, escola e família. Escreve aí. Você herda as crenças que te condicionam a uma vida que não é a sua, a uma vida que você não quer, a partir de crenças herdadas da religião, da família e da escola. Então esse rapaz era homossexual, viveu uma vida inteira de sofrimento ali. Ele namorou com ela, casaram, decidiram se casar, conscientemente acreditando, ambos, ele e a mulher, que ele ficaria curado da homossexualidade. Só que não, o tempo andou, a vida andou, em algum momento ele teve que voltar ele teve que voltar a olhar para a sua essência. Ele teve que tirar o olhar do condicionamento e voltar a olhar para ele, porque não tem jeito, queridão. Bota uma coisa na sua cabeça, queridão e queridona, se você não fizer esse exercício de olhar para você em algum momento da vida, esse rapaz foi fazer esse exercício quando ele veio estar comigo, né? Ele veio procurar minha ajuda. Se você não faz, e ele veio porque ele estava em sofrimento. Então estava tudo dando errado, a carreira errada, o casamento já esculhambado, tudo esculhambado, como eu vivi lá atrás também, do mesmo jeito. Se você não fizer isso em algum momento, o seu destino é sofrer. Desculpa falar isso, mas é a verdade. Se você não é livre para ser quem você é, para viver a sua história, para existir do jeito que você veio para existir, cara, você vai baixar psiquiatra, você vai baixar terapeuta, você vai começar a tomar remédio. Você vai virar paciente psiquiátrico, querido. Entendeu? O seu futuro é ansiedade, depressão e transtornos de ansiedade os mais diversos, síndrome do pânico, enfim, ansiedade generalizada, e essas coisas, toque, essas coisas. Ou droga. Alguns descambam para droga, outros se matam. É isso, porque ninguém consegue conviver muito tempo sob a pressão de ser uma pessoa que não é, de viver uma história que não quer, não dá. Os que estão nessa vida estão sob profundo sofrimento, querido. Aí, claro, quando ele entendeu que ele não ia ficar curado da homossexualidade, porque não há cura para esse tipo de orientação sexual, aí não teve outro recurso a não ser se separar, assumir um namorado que ele já estava arrumando, e ele e o rapaz já estavam, né, se entendendo. Aí, cara, assim, quando eu revi o garoto, opa, o garoto era outra pessoa. Feliz da vida, um brilho na face. E aí, cara? A Monique Fernandes está dizendo, tive um namorado que levou uns 10 anos para se formar em engenharia. Porra, trancou e voltou diversas vezes. Quando decidiu concluir o curso, disse que ia formar e entregar o diploma nas mãos dos pais. É isso aí, ó. É isso aí. Eu queria fazer medicina, arcanjo da vida, mas acabei fazendo filosofia, porque era mais barato. Olha que coisa curiosa, hein?
e acabei me dando mal. Olha que coisa muito curiosa. Eu não sabia disso. Ela queria fazer medicina para fazer filosofia porque era mais barato. Sabe o que a gente diz aqui? Eu digo para os meus alunos e alunas, a gente diz aqui em casa. Enfim, para a minha equipe, esse é um pensamento, essa é uma crença que eu divido com todas as pessoas. Nós temos um péssimo hábito de sair fazendo coisas. Por quê? Porque a gente aprende que a inércia é negativa, é prejudicial, que a inércia é coisa de preguiçoso, é coisa de procrastinador. A gente escuta isso, né? Isso é condicionamento, né? Essa é crença. A inércia, ela é inútil, ela é nociva, ela é prejudicial quando você sabe qual é a sua, quando você sabe para onde quer ir, quando você sabe onde quer estar. Então eu quero estar lá, mas eu estou aqui. Eu preciso, para chegar lá, eu tenho que sair daqui e caminhar até lá. Mas eu não quero caminhar porque eu não quero me dar o trabalho de fazer esse esforço de levantar e chegar lá. Esse tipo de inércia é nociva, é prejudicial. Agora, quando você não sabe para onde vai, o melhor é você não fazer nada. Lógico. Investiga o que você quer, bicho. Quando eu não sei, eu preciso saber. Como é que eu sei? Investigando. E aqui a investigação eu me refiro ao autoconhecimento. Eu não sei qual é o meu propósito, não consigo ver isso. Então você vai investigar qual é o seu propósito, você vai descobrir se é si mesmo, para depois você descobrir o seu propósito. Aí depois você anda, depois você se matricula na faculdade, depois você procura o que fazer. Porque enquanto você sair fazendo coisa, você está enrolado, queridão. Se você sair fazendo coisas, vai acontecer isso. 10 anos depois, não era aqui que eu queria estar, queria estar lá do lado de lá. Aí recomeça. Aí é um desespero. Casa com mulher querendo casar com homem, casa quando queria estar solteiro, fica solteiro quando queria estar casado. É um rebosteio. Nova palavra que nós estamos também inaugurando aqui. Também a cultura. Viu, queridão? Então não faz nada, investiga. Para olhar para dentro, entra num processo de autoconhecimento, entenda, bota na sua cabeça. Bota nas tábuas, escreva nas tábuas do seu coração. Você só tem uma condição para ser feliz: autoconhecimento, não há outra. Não há outra. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma carreira de sucesso, você pode ter uma família estruturada, tá tudo certo. Se você não tiver uma relação com você mesmo, com você mesma, bem estabelecida, uma relação saudável com você mesmo, tá ruim pro seu cavalo. Então o tema de hoje, se liga, se você quer ser livre, tem que desistir disso agora. A gente está falando de autocrítica, autojulgamento, autocancelamento. Vou usar essa palavra que eu fiquei muito agradado dela. Autocancelamento. Cristiano, o militante de qualquer causa não quer que as coisas estejam boas para o todo. Ele quer que as coisas estejam boas para ele. Eu concordo completamente com esse pensamento. Embora eles digam o contrário. Porque a nossa mente é assim, né? Ela nos confunde, ela nos engana. Hoje acredito que o maior bem que podemos dar aos nossos filhos é o direito de ser e autonomia. Ana Luísa, ninguém consegue influenciar quem se conhece, você é a sua própria fortaleza. Exatamente. Quando você sabe quem é, você encontra o seu lugar no mundo, entendeu? Uma pessoa que se dá conta de quem é, uma pessoa que tem uma relação com ela mesma saudável, sem culpa, sem medo, sem essas neuroses, sabe? Essas coisas de o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Meu Deus, mas, cara, quando você tem a liberdade de ser quem você é, você imagina um ser humano, rapaz. Você para pensar os exemplos que a gente trouxe aqui hoje, que eu já li aqui das pessoas. Para pensar um ser humano levar 20 anos da vida dela investido numa coisa que não tem nada a ver com a vida dela. São 20 anos, cara. É muita coisa, bicho. Sabe? Em sofrimento, caminhando numa trajetória diferente, vivendo uma vida que não é a sua. Você imagina uma pessoa jovem, cara, em angústia, porque se casou, teve um casamento, entre aspas, como é que chama? Convencional, um casamento que é segundo os padrões patriarcais, e o indivíduo é homossexual, casou com a pessoa errada, casou numa situação errada, numa condição errada. Imagina isso, cara. Tem uma frase que diz que dá trabalho ser você, mas dá muito mais. Dá trabalho ser você, mas dá muito mais não ser. Porra, não tenha dúvida. Há pessoas que dizem assim, Tamer, mas não é fácil. Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, falando sério, gente, falando sério, e você que está chegando aqui agora, você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, deixa eu dizer o seguinte, há pessoas que dizem assim, Tamer, não é fácil. Eu posso falar? Eu tenho uma amiga, escuta o que eu vou dizer aí. Escuta essa história, que essa história é foda. Talvez seja a história mais... Talvez não. De gente próxima, gente da minha vida pessoal, digamos assim, do meu relacionamento pessoal, é a história mais cabeluda que eu conheço, ok? Então eu estou falando de uma pessoa extremamente qualificada profissionalmente, extremamente qualificada, respeitada no seu ambiente de negócios,
Então, é uma pessoa de grande capacidade, grande competência profissional e grande reconhecimento profissional. Ponto. Conheci essa pessoa casada. Daqui a pouco essa pessoa começou a ter problemas no casamento, separou. Um dia a pessoa me chama para almoçar, minha Raquel, fomos lá. Aí a pessoa começou a introduzir o assunto. Aí eu me lembro dela dizer assim, eu não sou homossexual, não é isso. Não se trata disso. Ela foi introduzindo o assunto e continuou. Moral da história. A pessoa estava começando um processo de transição porque se trata de uma mulher trans. Conheci homem, segura aí, acho que eu nunca falei isso para ela, eu vou falar para você aqui. Uma pessoa excelente, só que difícil. Imagina uma pessoa difícil, uma pessoa que para falar é uma merda, uma pessoa travada, uma fisiologia, porque fisiologia é discurso não verbal, tá? Um discurso não verbal difícil, limitante. Cara, eu vou falar para você, querido, só quem viu de perto para entender o que eu estou dizendo. Só quem viveu uma experiência dela. Você olha para a pessoa hoje não, né? Logo depois, quando a pessoa assumiu o seu processo, o olhar da pessoa é outro. A energia, é o quê? Já era uma energia diferente, porque a pessoa era como é que chama? Uma crisálida, tá? Imagina aquela crisálida dentro do casulo encapsulado. Era isso. Essa é a analogia que eu estou fazendo, que para mim é perfeita. Imagina um sujeito ali dentro, entendeu? Do casulo dele, e aí ela já era uma outra energia. Quando a coisa começou a fluir na vida dela, ela tinha 35 anos quando começou o processo de transição. Eu achava que era de 38. Eu ia insistir que era 38. São 38 anos. Por quê? Porque pai português, filha única, pai português, religioso, tias, tudo portuguesa, religiosos cascudos. Porra, se eu sou ela, eu nem sei. Porque eu imagino que ela tenha pensado, ela nunca me falou isso. Ou se falou, eu não lembro. Mas ela deve ter pensado, porra, vou matar meu pai. Filha única, não tinha mais ninguém para dividir o peso da parada, para dividir o julgamento, o olhar do julgamento, entendeu? Olha que merda. E ela conta que quando era criança, ela se vestia de menina. Gostava de se vestir com a roupa da mãe, ia para debaixo da mesa, se esconde. Enfim, essas coisas que você ouve de pessoas que passaram pelo mesmo problema. E aí, querido? Isso é coisa do Satanás. Se você acha que isso é coisa do Satanás, cara, na boa, a minha live não é nem para você, entendeu? Porque a gente está falando do ser humano, qualquer que seja eu, você ou qualquer um, ter a liberdade de ser quem é, do jeito que a pessoa se entende e se percebe, sabe? Eu não quero saber o que a igreja diz, a religião diz, a família diz, a sociedade diz, a escola diz, não interessa. O que interessa é que o sujeito, qualquer ser humano como eu, tem um direito inalienável e, mais do que o direito, merece viver a liberdade de ser quem é. Porque não há nada, na minha opinião, pior na vida do que você viver uma história que não é a sua. Ou deixar de viver a sua. Porque quando você deixa de viver a sua história, você está vivendo outra pessoa está vivendo em você. Entende? Quando você não faz isso porque vão dizer não sei o que, vão achar não sei o que. Ou estou fazendo isso porque pela culpa... O que acontece? Esta outra pessoa, que é a sua referência, está vivendo na sua vida. Escreve isso aí. Quando você está vivendo uma história que não é a sua, ou quando você deixa de viver a sua história por causa de alguém, em ambos os casos você está deixando de ser quem é. Em ambos os casos você está abrindo mão, porque é uma decisão sua, tá? Se você não sabia, eu estou dizendo aqui. É uma decisão de você viver uma história que não é a sua, de abrir mão da sua liberdade de ser quem você é. É uma decisão que você está tomando. E você não toma uma vez, você toma todos os dias da sua vida em que você decide não viver a sua história. Então eu vou voltar ao que a Ana Luísa estava dizendo de dar trabalho ou não dar trabalho. Sempre que alguém diz para mim que não é fácil, Tamer, não é fácil. Número 1, se fosse fácil, todo mundo fazia. O mundo não era essa merda que é. As pessoas não eram loucas, o Brasil não era o campeão mundial em pessoas com transtorno de ansiedade, são só 9,3% da população. O Brasil não estava no topo da galera com depressão, são 5,8% dos brasileiros com depressão. Então não estava essa merda que é. Então, claro que não é fácil. Agora eu vou perguntar para você, você quer facilidade ou você quer solução? Queridão, eu tenho uma vasta experiência de vida e profissional. São 19 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal. Imerso no assunto, eu tenho 37 anos. Imerso no assunto, de uma maneira ou de outra. Então eu sei o que funciona e sei o que não funciona, sobretudo. Principalmente o que não funciona. Então deixa eu falar para você, com toda humildade eu estou falando isso aqui. Eu não conheço nada na vida que não tenha um preço. Tudo tem um preço, mas também tem um valor. Então eu não conheço nada que não tenha um preço e que também não tenha um valor. Só que se liga, escreve aí. As pessoas precisam ouvir isso, gente. As coisas têm um preço, mas têm um valor. Só que o preço é proporcional ao valor. Quanto melhor a solução, maior é o preço. Se alguém conhece um negócio diferente desse, me fala que eu quero ver, porque eu quero ir lá. Eu quero ir lá no facinho, no baratinho. Eu quero, todo mundo quer no facinho. Ninguém quer ter trabalho.
Ninguém quer ter despesa e todo mundo quer o resultado rápido. Inclusive eu. Só que não existe, eu não conheço. Se você conhece, fala para mim. Então o preço que você vai pagar é proporcional à solução que você quer. Você quer uma solução de verdade? Quero. Então você vai pagar um preço. E sabe qual é o preço maior? Anota aí. Não é o preço de dinheiro não, tá? Preço de dinheiro é o mais fácil. Porque se você não tiver, você pede emprestado. Até o banco empresta, alguém vai te emprestar. O preço mais caro que você vai pagar é o preço do comprometimento. É o preço de tomar uma decisão de transformar a sua vida, de sair do casulo da sua limitação, de sair do casulo do seu condicionamento para ser a pessoa que você é. Isto não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Porque se fosse, de novo, estava todo mundo vivendo a sua história, as pessoas não estavam aí vivendo histórias diferentes das suas, o mundo aí não era cheio de neuróticos. Então você precisa tomar uma decisão. Ou você quer o facinho ou você quer uma solução. Decida. Aí eu digo para as pessoas que eu mentoro, você tem que escolher qual é a dor que você vai viver, que você vai experimentar, que você vai sofrer. Você vai sofrer o preço da transformação, de se libertar do casulo e viver a liberdade de ser quem você é, ou você vai viver a dor, pagar o preço de viver a vida inteira sendo uma pessoa que você não é, deixando de existir. São escolhas. A vida é feita de escolhas. Ah, Tamer, ninguém me apoia. Minha família não acredita em mim. Eu sou a ovelha negra da família. Eu sou a única pessoa da família que não deu certo. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. A vitimização traz consigo a energia da estagnação. Saia do papel e da energia da vítima. Porque a energia da vítima é uma energia de estagnação, é um movimento de estagnação. Emoção, a palavra emoção, no original tem uma conotação de movimento. E esse movimento pode ser de estagnação. Então a emoção que a vitimização produz é uma emoção de estagnação, de ancoragem, entendeu? E aí, cara, o indivíduo vitimista, o indivíduo que é vítima, o indivíduo que eu não sei o quê. Então, eu não posso acreditar numa... Se você acredita, queridão, queridona, eu vou propor que você reveja isso. Porque eu não posso acreditar em algo diferente de eu sou o responsável pela minha história. Por mais difícil que seja a minha história, por mais desafiante que seja a minha história de vida, não interessa, não estou entrando nesse mérito. Eu sou o responsável por sair da situação. Tamer, mas você acha que você é responsável? Você cria a sua experiência? Eu crio. Eu acho que crio. Acho não. Eu acredito que crio. Você pode acreditar diferente, não tem problema. Eu vou propor que você acredite o seguinte. Se você não acredita que criou a sua realidade de vida, acredite pelo menos que você é responsável por criar uma realidade diferente. Daqui para trás eu não sou responsável. A minha mãe, meu pai é o Lula, é o Bolsonaro, é Deus, é o diabo. Tá bom. Aí você está nessa situação, você não é responsável. Mas daqui para frente, queridão, ou você continua responsabilizando todos os que a quem me referi e tantos outros, ou você assume que você é o responsável, a responsável por fazer a sua vida uma coisa diferente, uma realidade diferente. Depois eu leio mais comentários, tá? Sabe qual é o jeito? Sabe por que as pessoas têm um auto-julgamento muito rigoroso? Sabe por quê? Porque as pessoas julgam as outras. Quando você julga os outros, o padrão de julgamento que é natural do ser humano, ele é reforçado. Sempre que eu emito um juízo, isso a gente faz o tempo todo sem perceber, gente. Eu faço, inclusive. E olha que eu sou puta velha, e olha que eu presto atenção em como eu funciono. Eu presto muita atenção. E de vez em quando eu me pego emitindo um julgamento. Hoje, dificilmente eu expresso verbalmente o julgamento, mas ele vem na minha cabeça. Quando ele vem, eu já... Então, quando você julga os outros, você está reforçando um padrão de julgamento. E claro, se você julga os outros, você acha que você não julga a si mesmo, a si mesmo? Óbvio, porque você só muda a pessoa. Só muda a direção do julgamento. Julgamento é julgamento. Não importa se é feito a João, Maria, Antônio, Madalena, ou Tamer, ou Zezinho. Não tem como que não. Então, para de julgar os outros. Número 1, você quer resolver o problema? Para de julgar os outros. Porque quem julga os outros não tem outra solução a não ser conviver com a autocrítica, com o auto-julgamento, com o autocancelamento. Quem cancela os outros? Se autocancela. Quer resolver o problema? Para de se comparar com os outros. Porque, de novo, quando você faz isso, porque o pai não sei o quê, porque a mãe não sei o quê, porque o marido não sei o quê, você está comparando a sua história com a história dessas pessoas. Sem falar que você... Tem pessoas que dizem assim, fulano, meu irmão é melhor do que eu, meu irmão é mais competente do que eu. Porque às vezes ouviu o pai falar, ouviu a mãe falar, porque pai e mãe são eles os primeiros a comparar, né? O filho da vizinha é melhor que o filho dela, a filha do vizinho, o seu irmão, a sua irmã é melhor do que você, é mais competente que você. Seu irmão chegou lá, você não chegou em lugar nenhum. São essas coisas que a gente ouve. Então para de se comparar. Ah, Tamer, minha mãe me comparava. É um problema dela. Você não tem o que fazer em relação à sua mãe. Deixa ela continuar comparando. Tá tudo certo. Quanto a ela, você não tem o que fazer. Você tem que fazer em relação a você. Outra coisa, não se liga. Não supervalorize as suas qualidades. Não se engane, queridona. O indivíduo que se acha o fodão... Você conhece? Escreve aí. Você conhece algum fodão?
alguma fodona? Desculpa o vocabulário acadêmico, mas às vezes eu preciso falar essas coisas fortes. Você conhece algum fodão, alguma fodona? Fulano é fodão, fulano é fodona. Escreve aí para mim. Então se liga no que eu vou dizer, queridão, queridona. Se a pessoa valoriza suas próprias qualidades, supervaloriza, hipervaloriza, com certeza ela supervaloriza e hipervaloriza as imperfeições dela. É claro que ela não vai falar para você, né? Óbvio que ela não vai falar para você. Mas o jeito que se acha fodão, fodona, ele se acha um merda. Ele se comporta como se fosse o fodão, se liga. Mas no fundo, quando ele deita a cabeça no travesseiro, chora que nem gente grande, chora que nem criança. Então, quando você supervaloriza seja a sua perfeição ou a sua imperfeição, você está fortalecendo o seu ego negativamente ou positivamente. E ego é feito para dar errado. A todos os sábios, todos os povos ancestrais, todas as pessoas com grande conhecimento de vida pregam o desapego ao ego, viu? E aí o indivíduo que supervaloriza o ego, ele está no caminho contrário, né? Ele está na direção contrária do negócio. Então, para de se supervalorizar, ou para o bem ou para o mal. Lide com as suas qualidades e imperfeições com naturalidade. Por quê? Porque as suas, digamos, entre aspas, perfeições, aquilo em que você é bom, você não faz mais do que a sua obrigação. Significa que você fez uma trajetória evolutiva que está funcionando naquele sentido, naquele mistério. Se você tem alguma imperfeição, você está aqui para resolver isso, para aperfeiçoar. Porque a vida é uma jornada evolutiva, bicho. Se eu fosse perfeito, eu não estava aqui. Eu estava noutra. Então, nós estamos aqui para aperfeiçoar o que não está bom, percebe? E para potencializar o que já tá funcionando. Então, meu casamento está bom, ele pode ser melhor ainda. Minha relação com meus filhos está boa, pode ser melhor ainda. Minha carreira está boa, pode ser melhor ainda. Não está legal, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar. Em nenhum dos casos cabe julgamento. Nem os seus valores, né? Nem o que você tem de potencial, nem o que você tem de imperfeição. Nenhum desses elementos vale julgamento. Ponto. É o que é. Lide com as coisas suas com naturalidade, sem julgamento. Isso você pode fazer, gente. Isso você pode fazer agora. É muito simples fazer isso. É só você olhar de fora e você entender o seguinte. Você não é nada, você está em construção. Você nem é o fodão, nem você é o merdel da vida. Você é um ser humano em construção. Como eu e como qualquer outro. E como tal, nada mais natural do que você ter imperfeições, ter coisas que em você funcionam e coisas que não funcionam, as quais precisam ser trabalhadas. Anota aí uma técnica para você vencer a autocrítica. Identifique em você alguma habilidade sua que você quer melhorar. Por exemplo, não sou bom em matemática. Por exemplo, não sei escrever bem. Por exemplo, qualquer coisa que em você queira melhorar. Renata Coimbra está dizendo que é muito difícil ter esse olhar de fora. Queridona, deve ser isso é treino, viu? Viu, Renata? É treinamento. Coloca, eu não sei qual é a sua idade, não dá para ver a sua foto. Coloca uma coisa na sua cabeça. Imagina, eu falo aos meus alunos, eles riem, mas é verdade. Imagina um cara limitado, difícil, com a cabeça com um amendoim na cabeça. Imagina uma pessoa assim, uma pessoa limitada, que via problema em tudo, via dificuldade em tudo. Imagina, esse cara sou eu. Primeira vez que eu passei por um processo por um treinamento profundo de formação em desenvolvimento pessoal, a minha vontade era sair correndo. Quando eu vi o instrutor falar não sei o que, eu falei, meu irmão, não vou saber fazer isso nunca, eu vou embora dessa... Eu pensei assim, eu não saí correndo porque ia ficar feio, entendeu? Eu estava longe da minha casa, ia ter que pegar avião, não era simples, entendeu? Estava fora de um grande... Se eu estivesse perto da minha casa, eu tinha ido embora, eu largava as coisas e ia embora. Então, coloca uma coisa na cabeça. Você vem funcionando de uma maneira a vida inteira. Você vai precisar reaprender a funcionar. Você vai ter que aprender a funcionar de uma outra forma. Isso é aprendizado. Isso é prática. É colocar em prática, tá bom? Então vamos lá. Identifique uma habilidade sua que você queira melhorar. Relacione 3 alternativas para você resolver o problema. Por exemplo, não sei escrever bem. Uma solução possível seria: vou passar a ler 2 livros por mês. Porque quem ler mais escreve melhor. Isso é um fato. Quem lê, escreve bem. Tem um vocabulário mais rico. Isso imagino que vocês saibam. Então, de novo, encontre uma habilidade que você queira melhorar em você e relacione 3 alternativas para você resolver o problema, para você melhorar aquilo na sua vida. Isso você pode fazer agora. Então, pega aquela habilidade mais cabeluda, aquilo que você mais se critica, mais se condena, mais se julga. Pega essa, encontra 3 alternativas para você sair desse buraco aí e desenvolver essa habilidade, essa competência que você ainda não desenvolveu ou não desenvolveu o suficiente. Suficiente para quem? Para você, tá? Não é o que o outro acha que é suficiente. É para você. Então eu estou aqui, quero chegar aqui. O que eu preciso fazer para sair daqui e chegar aqui? Tá bom?
Então, o nosso tema hoje é: se você quer ser livre, tem que desistir disso agora. A gente está falando de autocrítica, a gente viu o que é e o que não é, como superá-la, o que fazer e evitar para superar a autocrítica. Eu ensinei uma técnica agora para você vencer a autocrítica, porque, cara, E por que isso é importante? Porque você só viverá a liberdade de ser quem você é depois que você desapegar do autojulgamento e da autocrítica, tá bom? As perguntas e comentários que eu não respondi aqui, eu respondo depois, tá bom, gente? Eu venho responder depois, tá bom? Valeu, gente. Obrigado pela participação. Grande abraço.